Então a minha palavra para você, primeiro, é uma palavra de ânimo. Se anime, porque não há como encarar os desafios de um novo ano se nós não estivermos animados. Pastor, mas o que é animado? Animado é quando o nosso coração está disposto a viver mais um pouco. Você quer viver mais um pouco? Se você quer viver mais um pouco, você precisa estar animado, porque as dificuldades vão vir, as situações vão vir. Eu abro esse parênteses para você entender o que? O ano que se aproxima é um ano desafiador, porque se a natureza está se comportando dessa maneira, vamos lá, o que podemos esperar de 2022? Para você pensar, pense, os conceitos estão mudando. O pastor não está aqui falando de política, o pastor está falando de uma realidade que você está vivendo ela. Da tua volta são todas essas coisas. Agora eu volto meus olhos para a Bíblia Sagrada, olhando para um texto que muito me chama a atenção, e está lá em Romanos 18, Romanos 8, versículo 18. Lá em Romanos 8, se não me falha a memória, Romanos, já mudei tudo, que eu ia fazer outra coisa aqui, mas é por aí. Romanos 8, vê lá. Porque para mim tem por certo que a aflição desse tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém. Eu olho para o ano seguinte, enxergando o que? As aflições desse tempo presente. Então não adianta eu querer fugir disso. Que aflições são essas? Não há muita expectativa. Que aflições são essas? Não sei o que vai acontecer. Que aflições são essas? A gente vem lutando para manter o nosso emprego, ou lutando para manter a nossa família unida, e de repente a gente tem decretos que agridem as nossas famílias. A gente vem lutando para ter uma igreja unida, e a gente vai percebendo que coisas vão surgindo que a gente não imaginava que dentro da igreja que acontecesse. É isso que esse texto está dizendo, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo, não se pode comparar com aquilo que Deus está para fazer. Amém. Mas aquilo que Deus está para fazer, Ele tem literalmente, diretamente uma conexão com o que a gente está vivendo hoje. Eu quero que você entenda uma coisa. Sempre que Deus vai fazer algo, Deus nos prepara para que não sejamos pegos de surpresa. Essa palavra de Paulo está dizendo que, olha, eu fui preso, mas as minhas prisões glorificaram o nome do Senhor. Eu apanhei, mas a minha prisão fez o Evangelho ir adiante. Eu vivi limitação, mas as limitações fizeram com que eu conseguisse chegar ao lugar que o Evangelho não chegaria se ele fosse anunciado de maneira normal. Quer ver uma coisa? Você vai encontrar em um livro que Paulo escreve assim, olha, saúdo aos da casa de César. Peraí, como é que é? Saúdo aos da casa de César. Quem são esses da casa de César? São aqueles que lá dentro do palácio ficavam acorrentados com Paulo. Paulo era prisioneiro. Depois daquela prisão dele lá em Roma, ele agora volta, mas cada momento aprisionado. O que ele fazia? Olha, Jesus, é Jesus. E é todos aqueles oficiais, aqueles carcereiros, todos aqueles que serviam na casa de César lá em Roma, com Paulo aprisionado com eles, ouviram falar de Jesus. E foi tão influente esse anúncio do Evangelho, que quando Paulo sai de lá, Paulo escreveu a carta saudando aos da casa de César. Irmão, as aflições desse tempo presente, as aflições do Paulo está acorrentado lá com aquele soldado, e não foi um dia, foi durante um tempo que ele teve ali a oportunidade de formar Jesus na vida dos romanos.
bonança. Aliás, se tem uma pessoa na Bíblia que conhece de aflição, é o Paulo. Porque tudo que ele ia fazer tinha aflição. Se ele ia pregar, era açoitado. Se ele ia levar o evangelho até na forma de ação social, ele era criticado. Todas as coisas contribuíam para afligir o Paulo. E quanto mais o Paulo era afligido, mais o evangelho ganhava dimensão, proporção, ia ganhando outros patamares, ia invadindo outros espaços nas quais o evangelho não entraria pela sua normalidade. Esse texto serve para hoje, última quarta-feira de 2021, última quarta-feira. Lembre-se, 2022 está chegando, e esse texto é o texto que vai trazer ânimo ao meu e ao seu coração, porque para mim, tenho por certo que a aflição desse tempo não são comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Entenda isso. A Covid, com todos os seus desdobramentos, teve a tal da cepa, depois veio agora a Omicron, sei lá, agora é Delta, e vem um montão de desdobramentos. As aflições desse tempo presente não podem se comparar com aquilo que está sendo forjado em você. É por isso que vale a pena a gente olhar para o Evangelho e a gente aceitar o desafio do Evangelho. Por que vale a pena? Porque quando você é comprometido com o Evangelho, aquele que é o autor do Evangelho, o que inspira homens a escrever o Evangelho, não deixa você no vácuo, não deixa você sozinho. Agora não pense você que a coisa é tranquila. Sempre quando vai armar uma tempestade, o que tem? Trovão, relâmpago, tem hora que parece que as paredes tremem. Está vindo chuva, e você já se prepara para esperar uma tempestade. Irmão, quando as aflições vêm para a nossa vida, é porque aquilo que estamos fazendo, Deus está preparando algo extraordinário para cada um de nós. Amém. Eu não sei qual é o extraordinário de Deus para a tua vida. Eu não sei. Não tem como eu dimensionar. Mas eu sei que Deus tem algo extraordinário para você. Para a minha vida, o extraordinário foi passar esse tempo da pandemia, até março desse ano, dentro de um hospital, cuidando de situações extremas e não ser contaminado por esse negócio. Essa foi o extraordinário de Deus para a minha vida. Eu não sei para a sua vida qual foi o extraordinário de Deus, mas Deus está construindo algo extraordinário em você. Aí se você tem aflição, a aflição que você tem é resultado daquilo que Deus está fazendo. Pastor, mas como assim? O senhor quer dizer que quando eu estou em aflição, no contexto social que eu estou vivendo, Deus está fazendo alguma coisa? Sim. Deus está forjando em você o caráter dele. Porque é no meio da aflição que nós revelamos quem nós somos. É no meio da aflição é que transparece aquele que habita em nós. Porque no meio da aflição eu sou tendencioso a perder a linha. Eu sou tendencioso a chutar o balde. Eu sou tendencioso a dizer assim, não dá, estou fora. Se você pegar a revista do ano que vem, ela aí logo na capa, palavra do autor, quem está com a revista na mão aí? Abre aí, olha o que está escrito nessa revista. Nessa manhã, quando eu refletia um pouquinho, a primeira página, você vai abrir ela e você vai encontrar nessa revista a palavra do autor. Olha, leia em alto e bom som. Qual é? Aí, essa primeira mesmo. Palavra do autor. Qual é a temática? Em alto e bom som.
Temática. Desistir dos projetos de Deus não é uma opção. Desistir da caminhada não é opção para nenhum de nós, irmão. Então, as aflições vão vir, mas não desista, porque isso não é opcional. Deus forja você. Desistir, irmãos, desistir por causa das dificuldades e aflições não é opcional. Nós não podemos, durante o ano de 2022, desistir. Por que nós não podemos desistir? Vamos lá. No dia 12 de setembro desse ano, nós não tínhamos em caixa nenhum valor que pudéssemos falar assim, podemos assumir um compromisso. Dia 12 de setembro desse ano. Hoje, última quarta-feira do ano, nós podemos falar assim, as aflições que passamos não pôde tirar de nós a bênção da alegria de saber que nesse momento já não devemos nada da entrada do terreno. Amém. Amém. As aflições, irmão, não é opção desistir. É hora de quê? Arregaçar as mangas, olhar para frente, porque Deus está construindo algo extraordinário em nós. Quando tomamos aquela decisão, os que aqui na Assembleia estavam, viram a aflição que o pastor estava nela. Aqui nessa mesa, foi a Assembleia mais longa que eu já presidi nessa igreja. Eu levei quase 1 hora, eu lembro das palavras do irmão Tito. Pastor, volta logo esse negócio, acabou, pronto, foi irmão Tito. E eu guardei aquilo, porque eu estava angustiado, porque eu sabia que não havia recurso. Eu sabia que uma visão de Deus, ela é clara, mas ela é clara depois que passa. Na hora, você treme. Quando se Moisés tiver chegado diante daquele mar e pensado, bem, como é que eu vou fazer agora? E não tivesse tomado aquela atitude, ele mesmo não tem dimensão do que está acontecendo. A ação extraordinária de Deus sobre a vida dele, abrindo o mar vermelho, edifica é a minha e a sua vida. O Moisés não usufruiu de nada disso. Ele não usufruiu da fama de ser o homem que abriu o mar vermelho. Mas nós sim, para a edificação da nossa vida, da nossa fé, nós olhamos para o texto e lá houve um ato de fé. Um dia, essa igreja vai ser lembrada por um ato de fé. Um dia, alguém vai falar assim, naquela igreja, quando começaram aquilo que nós estamos vendo aqui, aquele prédio de educação religiosa pronto ali do lado, quando esses projetos sociais que hoje são referência nesse bairro, quando isso começou, essa igreja não tinha R$1 nem para dar de entrada no terreno. Eles tomaram um ato de fé e hoje está lá. Sabe para quê? Para a fé de outras gerações serem estimuladas a partir daquilo que você está escrevendo. Então as aflições desse tempo presente não são comparadas com a glória que Deus há de revelar na sua vida. Então o que você está fazendo não é pouco. Eu tenho certeza que durante essa trajetória de setembro até aqui, você fez o melhor que você podia fazer. Eu tenho certeza que você colocou o teu coração e você apresentou os teus recursos, não para a igreja, mas para Deus como um ato de fé. E olha o que aconteceu. Hoje eu posso testemunhar para você. Deus é tão bom que nós temos a primeira parcela do terreno para janeiro já depositado. Amém. Glória a Deus. Você sabe o que é isso? Amém. Glória a Deus. Você sabe o que significa isso? Deus, no meio da aflição, está nos fazendo pessoas extraordinárias diante dos desafios do dia a dia. Eu falo isso essa última quarta-feira para você entender e para você colocar o teu coração disponível
para o ano de 2022. Porque Deus tem muito mais para fazer. Deus tem muito mais para fazer. Irmãos, Deus tem coisas extraordinárias para fazer. Só que Deus vai fazer coisas extraordinárias, sabe quando? No tempo dele, do jeito dele, e não da nossa maneira. Você quer discipular esse bairro? Eu sempre falei com Deus que eu não creio num discipulado fazendo movimentação. Ou seja, vamos fazer aqui um movimento. Sábado vamos ter aqui um sopão. E vem aqui, vamos anunciar Jesus. Eu não creio numa ação de Deus dessa forma. Pode até acontecer, mas não é a visão que eu tenho. Eu creio numa ação de Deus, sim, cuidando de uma pessoa paulatinamente. Eu creio, sim, num discipulado, aonde essa igreja, ela torna-se tão conectada com a realidade da onde ela vive, que as pessoas não conseguem se desassociar dela. Sempre quando alguém chegar nesse lugar e pedir uma referência, as pessoas vão ter orgulho de falar assim: eu sou membro lá daquela igreja, eu participo lá daquela igreja. Aquela igreja é uma igreja que realmente tem demonstrado que está preocupada não apenas com o espiritual, mas está cuidando da gente de maneira extraordinária. Aí você fala assim: pastor, mas o senhor é doido. Sou doido. O senhor é maluco, pastor. Como é que o senhor pensa em uma igreja com esse porte? Se a igreja, o senhor mesmo acabou de falar que não tem condição nem de assumir alguns compromissos. Sim, eu creio na igreja dessa forma, porque o que nós vivemos nesse momento não é a realidade contínua da igreja. É um momento de aflição. É um momento de decisão. É um momento que tem surpreendido-me, a mim mesmo, com um culto como aquele dos diáconos consagrados aqui. Irmãos, eu não esperava o reflexo daquele culto. Eu não esperava, irmão Tito. Fiquei surpreso. Por que eu fiquei surpreso? Porque Deus sempre vai fazer muito mais além do que pedimos, pensamos. Irmãos, sabe o que eu estou querendo dizer para você? Que Deus está fazendo coisas extraordinárias com aquilo que a gente tem nas mãos. O que nós temos nas mãos? Pessoas querendo servir o reino do Senhor com alegria, com disposição no coração. Então essas pessoas, quando falam: sim, Senhor, eu aceito o desafio, sim, Senhor, eis-me aqui, quem faz o milagre é Ele. A gente só se coloca à disposição. Então nessa quarta-feira, meu irmão, minha irmã, olhe para 2022 com um coração certo que vai ter aflição, muita, porque o Paulo também teve. Vai ter decepções, muitas, mas entenda uma coisa: nada se compara ao que Deus está fazendo em você. Nada se compara ao que Deus está construindo dentro de você. Porque o que Deus está construindo dentro de você vai ficar para a eternidade. No meio das crises, a gente revela o que a gente tem de melhor e o que a gente tem de pior. No meio das crises, a gente vai revelar sempre o que tem de melhor ou o que tem de pior. Essa igreja, nós não revelamos o que tem de pior. Por que nós não revelamos o que tem de pior? Porque sempre Deus olha para nós e diz assim: tem jeito, dá para fazer algo bom aí. E aí a gente que não tem condição nenhuma, passamos a ser pessoas que Deus tem prazer em habitar em nós. Então, não vamos correr dos desafios, mas vamos encarar as aflições. Irmão, irmão Valda, irmão Railton, os diáconos novos que estão chegando, irmã Joelma, irmãos, olhem para essas coisas, não como algo que vem para limitar, para frear, para parar, mas olhem para as situações à sua volta, certo? De que Deus está construindo algo precioso em você. O que é o discipulado? Discipulado, irmão, é quando a gente aponta para Jesus as pessoas. E essa igreja,
ela vai ser marcada por apontar para Jesus. Ela não vai querer arrebanhar ninguém para ela dominar sobre ninguém. Não, ela quer que as pessoas venham aqui para elas poderem olhar para Jesus. Porque é Jesus, irmãos, que faz as coisas acontecerem na nossa vida. Então esse pastor, com muita alegria no coração, com orgulho de ser pastor dessa igreja, não aquele orgulho de vaidade, mas aquele orgulho mesmo por ter alegria e prazer em saber que eu estou diante de uma igreja guerreira, uma igreja em que ela se doa quando ela tem um compromisso. Com essa alegria e com esse orgulho no meu coração, eu quero dizer para você, obrigado por você ter feito de mim pastor nesse tempo, nesse lugar, porque nem eu imaginava que estava diante de pessoas tão bravas, tão desafiadoras e tão corajosas para viverem momentos como esse que estamos vivendo. Que Deus abençoe o teu coração, que Deus dê a você a alegria de congregar nesse lugar. Vamos começar a se mexer. Por que isso, meu irmão, minha irmã? Porque eu sei que Deus tem algo extraordinário para fazer nesse lugar. E você é a resposta daquilo que Deus deseja fazer aqui. Então não desanime. Cuidado para que você não seja apanhado pela aflição e a aflição roube de você a alegria de estar na casa de Deus. Cuidado para você não ser apanhado pela aflição e essa aflição roube de você o prazer, não apenas de contribuir, mas de se doar para a obra de Deus. Então cuidado. O meu convite para você nessa noite, última noite de quarta-feira, na tua oração, use a expressão que esse pastor sempre faz no seu particular em casa. Senhor, me inclua naquilo que o Senhor já está fazendo nesse lugar. Faz de mim uma ferramenta habilitada para esse momento, porque esse momento vai passar, irmão. Quer ver? Essa igreja pode ter 100 membros no ano que vem. Nenhum dos 100 membros novos que chegarem nessa igreja pode falar: eu contribuí para dar a entrada no terreno. Sabe por quê? Porque é passado. Já foi dado. Eles vão contribuir para outras coisas, mas você está fazendo história. Então, olhe, as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com o que Deus está construindo em você, com o que Deus há de fazer em você durante todo o ano de 2022. Deus abençoe a tua vida. Deus dê a você a paz e a alegria que você precisa para poder suportar os momentos de dificuldade, porque eles vão vir e eles são comuns na nossa vida, mas que haja em você a alegria no teu coração de poder estar vivendo esse momento. Mas, oremos então. Santo Deus, Pai de amor, Pai eterno, Pai de bondade, muito obrigada, Senhor, por essa noite, ó Deus, por tudo que foi feito aqui, falado, ó Deus, sabemos que foi inspirado por Ti. Que o Senhor continue, ó Deus, nos conduzindo nessa igreja. amém. Todos nós com o mesmo coração, no mesmo propósito, somente de Te adorar, Senhor. Obrigada, Deus, pela vida do nosso pastor, ó Deus. Obrigada, Senhor, porque ele não desanimou. Ele ficou igual palmeira, mas não caiu. Ele entortou para um lado e para o outro, mas o Senhor sustentou. Continua, Deus, sustentando não só o pastor, mas todos nós, Senhor. Amém. Que possamos dar as mãos no ano que vem. Que possamos ser uma igreja forte. Amém. Porque temos fé no Deus que servimos, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não deixou o Teu servo envergonhado, porque o Senhor abençoou naquilo que Ele colocou no coração dele que ia fazer. E os que concordaram, os que votaram, ó Deus, que continue acreditando, ó Deus, que nós aqui somos vencedores. Amém. Em Cristo Jesus. Obrigada, Senhor, pelas portas de emprego abertas para os Teus servos. Obrigada, Senhor, por a viagem que eu fiz, fiquei com a minha família. E estou Te agradecendo, Senhor, porque o Senhor nos livrou na ida e na volta. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor é um Deus que promete e faz. O Senhor não é um Deus para que minta, Deus. Obrigada pela nossa saúde, da saúde do Teu povo, os Teus servos, para que nós possamos entrar um ano novo cheio de paz, cheio de harmonia, cheio de alegria no coração, Senhor,
para nós te servir durante todo o ano, ó Pai. E aquilo que tiver que ser feito, Senhor, nós já colocamos em tuas mãos. E nós estamos te agradecer antecipado, porque sabemos que o Senhor vai fazer aquilo que está prometido para a tua igreja. Muito obrigado mais uma vez. Fica, Deus, conosco. Leva os teus servos em paz, guardado com a tua mão forte, Senhor. Obrigada por ter nos livrado da pandemia. Obrigada por ter nos livrado daquela gripe que derrubou muita gente. Nós estamos de pé, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Por isso,